Esse vídeo é para todas as pessoas que de alguma forma se interessam pelo tema do vício, né? Tanto para aquelas que se interessam porque tem essa questão, como para aquelas que convivem com pessoas que têm ou conhecem pessoas que têm. Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu vim conversar, refletir sobre um tema que eu acho que é um tema difícil, sobre vícios. E aí, vale uma reflexão de primeira mão. Será que você tem algum vício? Porque às vezes a gente tem alguma coisa que a gente nem está pensando que é, mas é. A gente só pensa nas coisas mais sérias, né? Mas é legal, sim, a gente prestar atenção nas coisas sérias, mas existem algumas coisas que talvez valha. Pequena reflexão, fica uma dica. Mas vamos lá, né? O que é um vício? Vício é algo que vem de dentro ali da pessoa que ela não consegue controlar. Quando ela vê, ela está executando um comportamento ou está utilizando de alguma substância, de alguma coisa, para poder saciar alguma coisa que na verdade não sacia. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A pessoa precisa então estar de uso de algo porque ela entende que assim ela vai ficar melhor, mesmo que isso gere um sofrimento ou às vezes até prejudique a vida da pessoa. E pode prejudicar em várias áreas, né? No trabalho, em estudos, socialmente, na família, né? Assim, aí é um vício quando a gente percebe isso, né? Que tem alguma coisa que está sendo atrapalhada, mexida na rotina, que está deixando que a vida ou qualidade de vida da pessoa não esteja mais tão legal assim. Então existem alguns tipos de vícios que eu vou marcar aqui, né? Então, por exemplo, vícios por substâncias, né? Que podem ser lícitas ou ilícitas, né? Por exemplo, ilícitas, né? Usar drogas, já lícitas é usar bebida alcoólica, cigarro, que então de alguma forma a pessoa tem um vício porque precisa daquilo para ela entender que ela vai ficar bem ou que ela vai ficar legal, e é lógico que aí vai esconder algumas questões importantes, né? Porque se a pessoa acha que ela precisa disso para ficar bem ou legal, tem alguma coisa que ela está buscando no externo que ela não está buscando no interno. Mas a pessoa cria essa ilusão interna de que quando ela está usando isso, está tudo bem. E a grande maioria das pessoas que usam, fazem uso de substâncias, inclusive elas dizem que elas estão no controle, que está tudo bem, que elas estão lidando muito bem. Mas a gente observa, não é, que quando é um vício, a pessoa então está fazendo uso daquilo e ela não consegue largar. Temos também o vício comportamental. O que são os vícios comportamentais? É aqueles que a gente percebe no comportamento da pessoa, que ela está então ligada a algo que ela também não tem controle, né? Então, vamos entender, não tem controle e que está trazendo um prejuízo de alguma forma para a vida dessa pessoa. Então aqui a gente pode pensar, por exemplo, em sexo, a gente pode pensar em jogos, podemos pensar em pornografia, as pessoas que também buscam o workaholic, né? A pessoa que trabalha também de uma forma que é tão intensa que parece que ela não perde o controle sobre os outros tempos de outras atividades que ela tem que prestar atenção. A pessoa que faz atividade física também de uma forma compulsiva. Então, assim, você veja que as pessoas, dentro dessas situações, elas acabam tendo prejuízo de alguma outra área da sua vida, porque ela entra compulsivamente, né, de uma forma que é um vício, né, e que
traz esse prejuízo na vida da pessoa. E existe o vício emocional. Vocês já devem ter escutado falar, por exemplo, de pessoas que ficam ligadas num relacionamento, que ficam fissuradas naquele relacionamento, que parece que não podem se afastar, né? E muitas vezes criando-se uma relação de dependência ou de codependência também, relações abusivas muitas vezes, né? Então, é um outro vício importante da gente olhar. Existem maiores e menores graus, né? Então, quando a gente pensar, né, em vício, estamos pensando em pessoas que estão trazendo um sofrimento e um não controle. Quais são características das pessoas que acabam sendo prisioneiras de um vício, né? Então, por exemplo, a pessoa alcoolista, né? A tendência é que a pessoa muitas vezes diga que está tudo bem, mas a gente percebe que vai acontecendo um aumento na frequência. A pessoa vai aumentando o grau de bebida, porque ela pode até dizer, estou ficando mais forte, né? Mais forte para a bebida, e traz isso como uma coisa boa, mas isso está colocando num comportamento de vício. Uma outra característica é a perda do controle. A pessoa pensa que está controlando, mas ela não está controlando. Uma outra seria, apesar da pessoa saber das consequências negativas, ela não consegue largar esse comportamento. A abstinência é uma questão também difícil, porque a pessoa, se parar ou tentar parar, ela vai sofrer a falta, principalmente quando adquire características físicas de necessidade, mas as características emocionais também trazem sofrimento. Então ela vai sentir a falta e vai novamente buscar, como uma forma de tranquilizar algo que ela não está no controle. E acho que aqui tem um outro ponto que é muito importante, porque a gente percebe que muitas das pessoas que têm vícios, elas passam por um momento, ou vários momentos, em que elas realmente decidem, agora eu vou fazer abstinência, porque, né, controla tudo. Uma das coisas bastante frequentes é que essa pessoa realmente não dá conta de largar esse vício sozinho. E uma característica que a gente não pode esquecer é o quanto pode se afetar a vida das pessoas em vários âmbitos: pessoal, social, familiar, trabalho, financeiro, porque tem pessoas, por exemplo, que tem um comportamento de jogo, ela vai acabar gastando muito mais. Então vai ter prejuízo para ela e para a família dela. Então veja a seriedade disso. A Organização Mundial de Saúde traz essa questão do vício como algo que é uma doença, é algo para ser cuidado, né? Não é para a gente falar assim, é sem vergonha, né? A pessoa não consegue. Essa pessoa tem um problema, e tendo um problema, ela precisa de ajuda, né? Às vezes a família ou as pessoas mais perto podem desistir, né? Porque é muito cansativo você viver com uma pessoa assim. Mas enquanto a família tiver disponibilidade, é muito bom que ela também passe por acompanhamento, inclusive também para não contribuir com um comportamento de codependência, porque a gente vê muitos familiares, muitas vezes, entrando de uma forma onde mais complementa o uso do vício do que, na verdade, consegue ajudar a quebrar ou ajudar no controle dessa situação. Aqui eu gostaria até de dividir com vocês que vício é uma palavra que tem origem no latim, vitium, e significa falta ou defeito. E no dicionário Aurélio é uma definição de tornar mal, pior, corrompido ou estragado. Veja só que palavras fortes que vêm para uma questão que é tão doída, né? E estou trazendo isso para que a gente possa, né, ter um olhar um pouco mais cuidadoso, de entendimento. E eu sei que para muitas pessoas, principalmente para quem está perto, gera muita irritabilidade, mas quando a gente entende que isso faz parte de um problema emocional e que precisa de ajuda, talvez a gente possa ajudar realmente a quebrar esse círculo.
E só para marcar aí mais uma questão, assim, existe uma diferença entre um hábito, uma pessoa que tem o hábito de fazer algumas coisas mais repetidamente, e a pessoa que tem vício, né? E eu estou falando para aquelas pessoas que têm vício, né? E para as famílias das pessoas que têm vício, para a gente poder, né, dar esse direcionamento e suporte de uma forma mais eficiente. Se você gostou desse vídeo, indique para pessoas que você acha que possa fazer bem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e não deixa de deixar seu like, tá? Beijo grande, se cuida, boa semana.